Fala galera, beleza? E aí galera? Estamos começando aqui mais um querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua, ao meu lado meu parceiro, irmão, sócio, Diego de la Rua. E aí, brother? Com a gente aqui, a presença ilustre. Até que enfim, né? Junto, de novo. Marcelo Terra, grande Marcelão. Marcelo Terra. Bom, hoje a gente está recebendo dois convidados super especiais, o Rafael Viegas e o Jeffer Santos. Eles são da Estúdio 2 Pro, lá de Tietê. Há mais de 6 anos atuam em obras de arquitetura, né, engenharia, basicamente obras tradicionais, mas estão entrando hoje em obras especiais, né, Rafael? Exatamente. Sejam bem-vindos aqui. Bem-vindos, galera. Logo Boa vamos tarde, iniciar obrigado. o nosso bate-papo com vocês. Antes disso, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Gente, vocês, assim como né, eu e o Diego temos uma concreteira e querem ver a sua concreteira crescer, contem com a MKT 51. A MKT é a primeira empresa de marketing voltada para a concreteira. É uma aceleradora de vendas que vai pegar o seu negócio, a concreteira, e vai impulsionar as suas vendas. Então, gente, se vocês querem realmente crescer, vão lá na MKT, tá? No Instagram, @universomkt51 e vão rumo ao sucesso. É isso aí, galera. E não esqueça de curtir a nossa página aí. Curta, compartilha, manda pra tio, pra tia, pra avô, pra avó. Comenta, critica, elogia. É tudo sempre muito válido e a gente fica muito feliz aí. @Universidade do Concreto. E siga a gente no Instagram também, @podcreto.oficial. Vamos falar aqui também, Diegão, Verdade. de outro parceiro nosso aqui, que é a Concrefiber. Nosso amigo Sandro, um abraço, Sandrão. Abraço, Sandrão. Abraço, Sandrão. Concrefiber é uma empresa de fibras de concreto que vem inovando aí, né, no nosso meio. Hoje está presente nas maiores obras de concreto, inclusive em pavimentações, tá? Então, se vocês querem conhecer, né, entenderem como que funcionam essas fibras, sigam aqui o Podcreto e conversem lá com o Sandro da Concrefiber. Com certeza vocês vão ter uma grande experiência e economia para sua obra, beleza? Concrefiber e Podcreto. É isso aí, galera. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar. Bom, acho que para começar, Rafael, fala um pouquinho da sua trajetória, né, de vida, como que você chegou até aqui, para a gente iniciar nosso bate-papo, depois o Jeffer fala também. Quais os pepinos que você teve com concreto, pra ele dar risada aqui. Maravilha, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Me formei em Bauru, tá, na Unesp. E de lá pra cá, trabalhei um tempinho na ALL, aqui em Itapetininga mesmo. Uhum. E depois comecei já a carreira nas concreteiras, né? Concreteiras não, construtoras. Aqui a gente é muito parceiro também das concreteiras, então... Sim. E de lá pra cá eu trabalhei 10, 12 anos em construtoras e resolvemos de 6 anos pra cá montar o escritório nosso. Por muito perrengue a gente já passou também trabalhando em obras grandes. Eita porra. Nossa. Continua. É bom que até a gente já volta tudo. Volta. Acho que dá para pegar na deixa minha e daí você já... Maravilha. A gente quer matar a gente. Não, jamais. Chegou a guerra no Brasil. O Lula, desgraçado. Israel tá chegando aqui. Explodiu o celular, explode o celular dos caras. Vai lá. Eu olho aonde pra falar? Aquela que... Aquela Aqui, ó, aqui é da galera. Se você pudesse chegar só um pouco mais Tá. perto do microfone. Vamos lá. Pode ir. Pode ir. Bom, me chamo Rafael, me formei em engenharia civil na Unesp em Bauru, comecei a trabalhar em construtoras, né, da região de Piracicaba, Limeira, São Carlos, trabalhei um pouco em Sorocaba também, e há 6 anos a gente montou o nosso escritório para fazer um pouco diferente do que as pessoas costumam fazer aí. A gente tem algumas ideias diferentes na questão de atendimento ao público, a forma de fazer projeto, engenharia, deixando um pouco para trás aqueles estigmas que tanto perseguem a gente, né, na arquitetura e na engenharia. E agora estamos há algum tempo já com um projeto novo no escritório para fazer obras sustentáveis.
seja em ICF, steel frame. Então a ideia é trazer um pouco dessa cultura e essa identidade para a nossa região. Mas é uma luta grande. A luta é lutada, né? É uma mudança cultural muito grande, né? Olá, boa tarde. Eu sou Jefferson Santos, sou arquiteto. Eu acho que a gente meio que partilha das mesmas dores, né? Hoje em dia a gente tem uma obra muito artesanal, né? A gente está buscando mais essa parte de industrializar a parte de projeto e obra, né? Até o uso do concreto é uma coisa que a gente já tem um tempo aí que a gente já usa, mas a gente queria partir para essa parte da industrialização da construção, né? Fazer obras mais eficientes, né? E eu acho que o concreto hoje no Brasil casa bem com essa coisa, né? Fazer uma obra mais eficiente, mais industrializada, ter um controle maior dentro do canteiro, né? Sim, com certeza. A minha trajetória foi essa também. A gente estudou em Bauru, fiz faculdade lá na Unesp e trabalhei em um escritório de arquitetura. Aí a gente viu essa dor também, né? Unir tanto a arquitetura quanto a engenharia, né? Que é uma coisa que dentro da construção civil é um pouco... Como é que é ter uma rivalidade, né? A gente falou, não, a gente tem que trabalhar junto, somos profissões, são duas profissões que são opostas, mas pelo mesmo objetivo, né? São complementares pelo mesmo objetivo. Vamos unir isso aí e acabar com esse estigma aí de... O arquiteto inventa aquelas coisas doidas e o engenheiro calcula. Então, na verdade, o que acontece, né? Sempre que ele está fazendo um projeto, é engraçado, porque antes dele terminar, eu falei, dá uma passadinha para cá. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver se não vai complicar a coisa, né? Porque às vezes acontece, o arquiteto tem uma ideia bacana, mas às vezes a gente fica amarrado no orçamento. Então, a gente já prevendo isso aí, a gente consegue não ter esse retrabalho, né? Então, vamos rever esse conceito aqui do projeto, o que dá para a gente fazer para deixar bacana, do jeito que o cliente quer, mas viável também, né? Não só viável economicamente, como na parte de mão de obra. Porque hoje está difícil achar profissional bom, né? É incrível como todo mundo compartilha dessa mesma dor, né? A mão de obra escassa aqui tá complicando a vida de todos, não é verdade? Isso. Então, ainda esse é um outro fator que a gente tem buscado esse tipo de construção sustentável. A gente sai um pouco do uso do pedreiro, né? A gente parte para um montador, um pessoal que não necessariamente precisa ser o pedreiro. Então a gente não fica dependente daquele profissional mais antigo, né, com aquela capacidade diferente. A gente pode ter uma pessoa que não tem uma vivência de obra, mas consegue participar de um processo de montagem. Então facilita um pouco, mas também tem a parte do treinamento que a gente tem que desenvolver. Fala um pouquinho pro pessoal aí, né, que não entende, o que seria o steel frame e o ICF? Como que é esses modelos construtivos aí? Quer falar ou quer que eu fale? Pode ir. Vamos lá. O ICF são aquelas formas de EPS, né? O núcleo é de concreto, como muitas pessoas se enganam, achando que a casa é de EPS, o famoso isopor. E não é. São só formas, e daí depende muito do tipo da casa, né? Tem algumas variações, mas basicamente você tem um núcleo de concreto e uma forma termoacústica. Então é um processo bem bacana, que tem vários benefícios em relação à construção tradicional, em termos de, como eu já disse, conforto térmico, acústico. Tem a parte de bolor, infiltração. Como é uma construção monolítica, ela dá essa estrutura única, né, na residência, ou seja, na construção, e é muito rápido. Os blocos são grandes, né? Você tem pouco desperdício de material, porque os projetos já vêm otimizados. Então, você compra a quantidade certa do produto que vai ser aplicado, você já tem um volume de concreto bem estipulado, você não tem perdas, desde que bem travado, bem montadinho, né? Sim. Então, a gente consegue ter uma economia bacana. Até que altura vocês fazem a concretagem, Rafael? Para fazer sem a parte de estruturas, desde que seja, vamos dizer, como se fosse uma alvenaria estrutural, parede sobre parede, dá para fazer até 5 pavimentos. 5 pavimentos? 5 pavimentos. Então, mas a concretagem vai de uma vez só. Concretagem vai de uma vez só. Tem que fazer com bomba lança. Não, por pavimento. Por pavimento, tá. Aí tem que fazer com bomba lança. Qual o tipo de FCK que utiliza no meio da... É 30. A única diferença é que nas paredes de vedação, que elas são menores, aí você precisa ter
é mais uma argamassa, porque não passa por conta de conectores, Um grout, ferragens, né? tipo um grout, É exatamente. alta densável que vocês usam? Não, É. é alta densável. É. Tá. Não dá para vibrar muito a forma, né? Sim. Senão ela corre o risco de abrir. Ah, legal. É uma concretagem que Normalmente você a gente faz numa sequência, né? Tá. você tem que subir nas Vai na paredes de sequência, aos poucos, tá. é. Tá. Porque daí, senão fica muito peso em uma parede só e a probabilidade de abrir é grande, né? Então, Mas vocês usam slump alto, por exemplo, 22, ou é alta densável mesmo? É um concreto tradicional. Ah, então não é autodensável. Não, é Tá. bem tranquilo. Tá. No começo, quando eles começaram a trazer a tecnologia, tinha muita preocupação, mas vai adequando, né, com o mercado e hoje é um concreto tradicional. A gente vai começar uma casa em Tietê aí logo, logo. Vai ter bastante conteúdo para mostrar pro pessoal. Show de Legal, bola. eu vejo muito falar dessa tecnologia aí. Já algumas feiras aí que a gente vai. Tem várias empresas, né, que trazem. Umas é EPS, outras estão usando tipo um plástico agora, né? Que aí você vai encaixando tipo um Lego. Assim, qual que você acha que é a maior dificuldade de emplacar um sistema desse? É o custo, é a mão de obra? Qual que é a maior barreira de entrada? É cultural. É a cultura das pessoas. Acho que é de isopor. E assim, tem muita gente ligada no tijolinho ainda hoje. 2024, você tem clientes falando em casa de tijolinho. É gosto, né? É difícil a gente falar. A gente dá a opinião nossa técnica para o cliente. Quando me perguntam também, porque às vezes o cliente quer e a gente está ali para servir, né? Então a gente orienta na questão de custo, claro, que também ninguém quer ter um custo desnecessário na sua obra. Mas às vezes é gosto. Então a mudança cultural e a gente tem também um impacto que é o financeiro logo de cara. Que esses produtos, tanto o steel frame quanto o ICF, você precisa bancar esse produto já de cara para sair da fábrica, né? Você não consegue. O tijolo você compra um milheiro hoje, outro milheiro. um milheiro daqui um mês, uma semana, e a facilidade de pagamento é um pouco mais engessado todo o processo para você comprar, né? Então, acho que as duas barreiras assim principais é a parte cultural e a financeira, apesar de que no final os valores são semelhantes. Rafael, há uns 15 anos atrás eu acompanhei uma obra aqui em Itapetininga, eu acho que foi a primeira aqui em Itapetininga, não sei se tem outro não, que foi feito com o EPS. E o problema foi o revestimento desse EPS. Eu não sei como que é hoje, 15 anos atrás eles tiveram muita dificuldade, tiveram muita patologia para resolver esse problema. Como que vocês lidam com isso hoje em dia? Ainda chega a ser um problema, né? É. Mas hoje você tem o Base Coat, que atende bem, faz todo o telamento da parte externa, né, da fachada, e tem que trabalhar com bons profissionais, né? Não dá para fugir dessa questão. Mas hoje a gente já tem uma gama de produtos maiores e melhores para trabalhar. Eu imagino a dificuldade disso há 15 anos. O que seria o Base Coat? Ele é tipo uma argamassa, né? Eu não sei dizer para você a especificação técnica, tá? Tá. Você passa uma camada do base coat, coloca a tela e faz o acabamento. Aí depois faz a pintura. Interno e externo. Interno dá para usar gesso, reboco. Na parte externa é que é mais Que é mais complicado problemático, por tá. conta de sol, toda a parte de troca de calor, né? Mas interno, no ICF, por exemplo, você pode aplicar o gesso direto no EPS. No Canadá, perto da minha casa, estão fazendo uma obra gigante lá, um prédio, acho que são 5 andares, igualzinho se faz aqui. E eu estava percebendo lá, eu fui na obra ver, só que lá eles usam outro revestimento, então não reboca nada. Então eles colocam um plástico e chumbam o plástico na própria sim. EPS. Hoje a gente Resolveu o problema. É as plaquinhas, né? Hoje a gente também tem a fachada ventilada, que chama, né? A gente monta aquela estrutura de alumínio e vem com o fechamento de placas ou porcelanato, granito. E aí resolve. Aí resolve. Porque daí a gente deixa, por mais que o ICF já seja isolante térmico, acústico, você tem mais uma opção que é a fachada ventilada, né? Entendi. E essa questão do plástico, né, essa lona, é o mesmo usado no steel frame, né, acredito eu. Porque o steel frame também, ela tem o fechamento com as placas cimentícias, e aí você tem que fazer a vedação, né? Uhum. E já aproveita, faz a impermeabilização. É bem bacana, são processos bem rápidos, né? Você consegue ter uma construção sem desperdício e uma evolução bem rápida. Agora, você imagina se o processo construtivo já é rápido, se você tivesse equipes especializadas em cada setor, que é a realidade que o Marcelo vive no Canadá, que eu acho que é o futuro para onde tem que rumar, né?
a construção. Então, tem uma equipe lá que faz a equipe do estrutural, tem a equipe da alvenaria, tem a equipe, né, Marcelo? Lá é uma linha de produção. Então, para uma casa, a hora que você começou a marcar o terreno, até o final da casa, entre 56 equipes na casa para fazer. E cada um faz uma coisa. Só que assim, entra lá, entra 3 horas. Na verdade, é o nosso sonho, né? O nosso sonho é isso. Um aperta o Uma outro. casa de 200 metros quadrados, mais ou menos, em 2 meses o cara está morando dentro. O bom é que você tem controle, né? Tem Porque controle. cada equipe você tem um cronograma, você tem programa. É uma linha de programas. produção. Então, E hoje também você já vem com os painéis montados, né? No começo do steel frame, o cara montava tudo na obra. Hoje já dá para sair da fábrica pronto. Já vem no jeito pro cara eles usam montar. o wood frame, que é madeira, né? Sim. Mas já sai também, vem o guindaste e pum. É. E só vem Então, os carpinteiros lá pregando. O grande dilema hoje, acho que, e daqui para frente, vai ser essa questão da mão de obra. Então, nós vamos ter que partir A industrialização. para a industrialização. É isso que a gente quer. Luta já há algum tempo, não é fácil. A gente vê que existe uma barreira cultural muito grande e as Rafael, pessoas mas ainda não estão eu preparadas. Eu acho que é um processo que ele é natural à medida que você evolui na educação do país, né? Porque à medida que você evolui na educação, você vai tendo profissionais formados em outras áreas, você vai tendo uma escassez daquela mão de obra mais tradicional. Né? E aí essa mão de obra mais tradicional vai ficando mais cara, porque você tem uma escassez dela. E aí as empresas começam a pensar em outros processos. Enquanto a conta fechar para a construtora, para o cliente, com o processo tradicional, o cara não vai sair tradicional. Essa é a questão, é natural, né? Então, assim, hoje já é um panorama diferente do que há 20 anos atrás. Hoje a mão de obra já encareceu bastante, né? E você já tá com uma dificuldade grande de achar pedreiro, um bom pedreiro hoje. Hoje tem cara que fala que é pedreiro, mas não sabe assentar um tijolo, não sabe fazer um reboco, não sabe, né, assentar um piso. Então, os bons pedreiros já estão escassos, né? Então, eu vejo como um processo natural isso aí, né, que vai da evolução do país, realmente, né, da renda per capita, da educação. É como você ir lá nos Estados Unidos procurar uma empregada doméstica. Você não vai achar. Você vai achar uma faxineira lá, custa caro pra caramba. Né? Por quê? Porque a pessoa ela vai para outras áreas, ela vai buscar outros caminhos. Né? E assim, voltando nesses sistemas construtivos, a gente falando do ICF, do steel frame, o steel frame a gente conhece muito aqui, mas assim, você vê ele muito aplicado em telhado hoje, né? Sim. Hoje ele difundiu bastante na parte de cobertura, né? O steel frame hoje ele é bem utilizado. Mas você não vê o steel frame utilizado numa obra como um todo, é mais difícil. Né? Entre um sistema e outro, você acha que compensa você fazer steel frame, CF, misto? O que você vê assim dessa... Daria para juntar, fazer as paredes de CF e o steel frame como cobertura, por exemplo? Né? Tem essa possibilidade também, né? Eu sou muito fã dos dois, né? Sou até suspeito para falar. Hoje eu penso, uma opinião pessoal, tá? Eu gosto muito do ICF. Eu acho que ele te traz um conforto muito grande. Eu acho que os benefícios hoje, para mim, eu gosto bastante, eu optaria pelo ICF. Mas o steel frame também atende às mesmas necessidades. Aí vai um pouco a questão do gosto, né? De cada um. Tem gente que não se sente seguro com um fechamento interno menor, menos espesso. Tem toda a parte acústica que a gente sabe que funciona, mas a pessoa fala, pô, mas a gente vê nos filmes, vê na TV, o cara dá um murro na parede, faz um buraco. O aparelho foi feito para dar murro, Mas né? e Começa aí, por aí. Mas assim, ao mesmo tempo a gente tem uma facilidade de manutenção muito grande, né? Você tira aquela placa, faz um recorte ali, arruma a fiação, arruma o encanamento e põe a placa de novo, vem um cara dar o acabamento, tá resolvido. Enquanto que se a gente quebra uma válvula hidra na parede, vira um Deus nos acuda, né? Exatamente. Então, mas eu acho que os dois sistemas atendem bem e eu acredito que o steel frame vai sair um pouquinho na frente. Eu acho que é mais difundido do que o ICF. Não que seja melhor um que o outro. E eu acho que também tem uma parte da cultura, né? A gente consegue fazer, por exemplo, o esqueleto de um prédio hoje, de concreto armado, e fazer o fechamento de steel frame, né? Até para as pessoas que têm empresa, eles fazem o escritório hoje de um jeito, daqui 5, 6 anos é fácil mudar. A gente viu na pandemia, né? O home office explodiu. Hoje está voltando para o trabalho dentro da empresa, né? E o steel frame tem essa facilidade. Você faz uma laje livre
E o steel frame está ali Tem uma para fazer o fechamento. mobilidade, Uma né? O mobilidade. ICF já é engessado nesse sentido, né? É uma parede de concreto. Então, você coloca um concreto dá para dentro, mudar? Dá, mas o custo é realmente mais elevado. Então o ICF tem essa facilidade de você mover e modificar os ambientes, né? Sim. E utilizando as mesmas peças, Uhum. que é a grande jogada, né? O ICF você vai quebrar, remover, vai perder aquele concreto, vai perder aquela peça, e o steel frame você tira e põe em outro Parafuso lugar. de novo, né? Parafusa de novo. E assim, no ICF, como que faz a parte de instalação elétrica, hidráulica? Você tem que cortar também? Como Você que- faz todo embutido no EPS, né? Quando você tiver que atravessar uma parede, você já deixa uma passagem, passa por dentro. E toda a parte elétrica e hidráulica é no EPS mesmo, que é uma parede de 6,5. Então passa bem a tubulação, é bem tranquilo para fazer a fixação também. Gera pouco resíduo, né? Porque é EPS. Você pega uma casa, sai um saco de 100, 200. É muito pouco, né? Então facilita bem o trabalho, a organização da obra. São coisas que, às vezes, o próprio cliente ainda não tem essa noção, né? Dessa economia que gera para ele. Então, é um pouco difícil a gente lutar contra isso. A gente está na luta já há algum tempo. A gente gosta muito, divulga bastante para as pessoas, mas é o que o Rua falou. Tem que vir de baixo, né? Educando de baixo para as pessoas compreender o valor realmente do trabalho, do serviço e dos benefícios, né? A gente tem muito benefício pós, economia com ar-condicionado, barulho. Quanto que é o gradiente térmico, você sabe, mais ou menos? Dentro da casa? por Tem exemplo? estudos que falam de até 8, 9 graus de 8, 9 diferença. graus? É, Caramba, é bastante. é muita coisa. É que também se a gente contar que você abrir uma porta com 40 graus hoje fora, você vai abrir a porta e vai entrar, né? O calor, não tem muito o que fazer. Mas a gente tem estudo disso. 8, 9 graus de diferença e ele mantém A temperatura. temperatura. também. Você Se Se diminui, estiver isolado, você diminui o dimensionamento de ar-condicionado, né? É. Então essa Economiza energia. é uma grande Um monte sacada. de- Você economiza energia. Ele combinado com com outras tecnologias sustentáveis, gera uma economia muito grande. Aquecimento solar, fotovoltaica, uma casa com esse tipo de tratamento, tanto no steel frame quanto no ICF, gera uma economia na operação. Imagina, se constrói uma casa, 20 anos depois você fala no levantamento, você vai ver que valeu muito a Quanto pena. economizou, né? Quanto Jefferson, economizou. como que você projeta, por exemplo, o EPS, porque é módulo, né? Então, por exemplo, a dimensão, você tenta não fazer corte, nada, usar um módulo. Como que você... a gente Você vai fazer um procura projeto disso? fazer o máximo possível dentro de cada módulo, né? Tá. Não ter Pra não muito ter corte. recorte, né? Mas assim, se tiver corte, é tranquilo. problema, tá. Uma faquinha de pão, o cara Você consegue corta. cortar. A única coisa que tem que tomar cuidado é na junção. Tá. Tem que fazer uma amarração com arame mesmo, né? Com madeira. Madeira. Mas assim, não tem muito segredo. E você tem armadura dentro ou só uma barra de aço? Tem, Qual que é a tem. armadura que Tem você armadura armadura. longitudinal e transversal. transversal. Tem. Amarrado, tudo amarrado ou não? O ECF que a gente usa, ele tem uns conectores dentro já. Ele já tá. tem uma posição, então o aço já fica com o cobrimento, Tá. tudo certinho. Posicionado. Mas aí no radier você deixa os arranques já, né? Tá. E depois vem Só emendando montando. conforme o A projeto. única coisa que dá mais trabalho é fazer o radier, né? Fazer essa primeira laje. Tá. Já tem que deixar tudo preparado. Bem nivelado. Bem nivelado, parte de esgoto, de água pluvial, saída de tubulação elétrica, Uhum. monitoramento, essas coisas já tem que deixar, um projeto tem que estar bem detalhado, Tá. para não ter problema. Você não precisa cortar depois. Senão você vai ter que cortar o Se não vira concreto. um retrabalho, né? Porque a ideia, se você tiver um radier ou uma fundação que não estiver nivelada, vai dar problema na hora do escoramento e do travamento. Então, e vocês sabem, se o concreto começar a sair por baixo da forma, Nossa, aí- vira um Deus nos acuda, né? A gente já sofreu isso um pouco aí fazendo A parte subsolos. estrutural, por exemplo, da base, como as paredes são maciças de concreto, você acaba não diminuindo muito o peso, né, da estrutura. Diminui. Ou Diminui. Vocês têm ideia de quantos por cento, mais ou menos? Acho que, se eu não me engano, é 20%. 20%? É. E chega, por exemplo, a questão de, eu tenho que colocar uma fundação com broca, sapata corrida, não. Depende radier, muito, do solo, muito né? do terreno. Tá. Mas ainda não fizemos casas grandes, né? Tá. Mas para casas num tamanho, vamos dizer, comum aí na média, o radier atende. Tá, bacana.
Às vezes, dependendo da declividade, o pessoal põe estacas para travar, para ficar mais seguro, né? Mas o radier atende bem. E o bom do ECF é que a gente consegue fazer uma estrutura convencional, né? Você consegue trabalhar com pilar, viga, balanço. Então a gente consegue fazer essa junção, né, da Acaba sendo construção uma estrutura convencional. mista, né? Tá. Dependendo muito do vão, se o cliente quer um vão maior, aí começa a ficar um pouquinho mais complexo. Aí precisa ter uma viga para atender, né? E o custo em relação à alvenaria convencional? No final da obra, o custo é muito semelhante. Semelhante. O O benefício é no benefício é muito grande e o custo é bem semelhante. temperatura. Isolamento acústico é bom também, né? É, Acústica 65 interna. decibéis, se eu não me Nossa. engano. A gente teve um É cliente que bastante. ele tinha um pouco de receio, né? É. De ser sequestrado, umas coisas assim. A gente falou, cara, essa casa sua vai ser a prova de bala. Aguenta tiro de fuzil. 10 O seu centímetros medo de seu é concreto, esse, né? 10 centímetros de concreto. Fazer um bunker vai para fazer você. um- O próprio fabricante, né? Tem laudo sobre isso, então os benefícios são muito grandes. A velocidade da obra, vocês têm estimativa de quanto tempo? Olha, essa casa nós vamos fazer uma casa de 75 metros. É pequena. Eu não gosto de ficar prometendo, né? Mas eu acredito que a montagem dela a gente não deve demorar mais que uma semana. Aí é mais a questão de travamento, escoramento, que a gente tem que ter mais cuidado. Mas a montagem é muito Uma rápida. semana mesmo. Os blocos medem 1,20 m por 60. Rende, né? O rendimento é muito alto. Tá. E eles são como peças de Lego, né? Vamos Você vai encaixando, montando um né? em cima da outra, esticou a linha, tá tudo bem. Você só vai acertar o prumo na escora e é muito rápido. A gente tem, como é que é? A gente faz alguns estudos, dá de 50% de ganho de tempo aí. Tá. É que também depende muito da equipe, né? Entendi. Se tiver uma equipe preparada, que já sabe trabalhar, o negócio vai mais rápido, né? E o treinamento é uma semana, é muito rápido. Então você pega uma equipe que já está acostumada com construção, em uma semana já faz o treinamento. O importante é a gente salientar que assim, o rendimento é grande na parte bruta, né? Depois que a gente cai na parte de Acabamento, reboco, aí aí volta vai- no Tradicional. A tradicional. altura da casa normalmente é 1,80 m ou 2,40 m? É 2,40 m daí vai dar, né? Lá tá com 3 metros, né, Jeffrey? Tem um pé direito Aí você tem que duplo. cortar o isopor, porque... É que a gente já faz no 60 de módulo. altura. Mas a gente já faz no módulo, né? Faz com 4,20 metros, porque não tem necessidade de cortar, porque você só vai perder o material praticamente. O custo do concreto acaba sendo muito baixo, né? Tá. Perto do valor que você tem para descartar o Fala material. pra galera aí, ó. O custo do concreto é muito baixo na obra. É hein? baixo, é Esqueçam baixo. disso. É baixo. O custo do concreto é realmente muito baixo. As pessoas se assustam, né? Mas as obras não levam grandes volumes, né? As obras convencionais, principalmente residencial. Quando você tem um prédio concreto armado, você tem grande volume, mas você tem muita qualidade, né, de Eu tinha concreto. um professor de estruturas meu que ele falava muito isso, sabe? Falava, pô, cara, a estrutura da obra, em média, é 30% do valor da obra. A estrutura, uma obra de concreto armado. Então você vê o cara brigando muitas vezes ali no preço do concreto, tal, querendo economizar na fundação, querendo economizar. E daí depois o cara quer colocar um porcelanato de R$200 no metro quadrado, quer colocar uma torneira de 2 pau, entendeu? Então, não entra muito na cabeça, né, dos engenheiros isso. Fala, cara, às vezes o concreto hoje é o material mais barato que existe. O concreto é mais barato que a água, por exemplo, é o segundo material mais consumido no mundo. Perde só para água. E às vezes você vê o cara brigando por 5 centavos, né? Porque se for falar em litro, Não, né, e Marcelo? a estrutura da sua casa 3 não é onde centavos. você vai economizar, né? Onde você vai pôr sua família embaixo. meu, A e gente se costuma cair, falar isso, né? E se cair? Não é o porcelanato de R$200 que vai segurar a sua casa. Então, Exatamente. galera, se atentem nisso. Às vezes você gastar um pouco mais na estrutura da sua casa não é custo isso. Isso é segurança. É segurança para você, para sua família, né? Com a durabilidade da sua casa, porque o cara às vezes ele economiza ali 5 anos, tá com um monte de vazamento, goteira, isso e aquilo, porque movimentou, né? Porque o concreto deformou. Então, uma série de problemas que você pode ter, que às vezes você gastasse, sei lá, 2, 3, 4 mil reais a mais, você não ia ter esse problema. Né? Então, assim, a gente vê muito isso no Brasil, sabe? Aquele jeitão de fazer tradicional. Então, não quer fechar o olho para o ICF, quer fechar o olho para o steel frame,
quer fechar o olho para o que está vindo aí para ajudar, para melhorar, né? E às vezes o cara, putz, acaba gastando com coisas que não tem sentido depois. Né? Porque um porcelanato, se ele vai custar 200 ou vai custar R$60 um metro, basicamente a qualidade dele vai ser a mesma. O que vai mudar é o design, é a marca, né, é o tamanho. Eu quero um de, sei lá, 1,20 por 1,20. O outro vai ser, sei lá, 60 por 60. Mas não é isso que vai dar o conforto para a casa dele, não é isso que vai dar a segurança para a casa dele. Né? O que vai dar o conforto e a segurança é a estrutura que o cara vai fazer. Então, às vezes, você vê impermeabilização, por exemplo. O cara faz uma laje de concreto e ele não quer impermeabilizar a Ele laje. negligencia os fatores É. de mais patologia na obra. Ele não quer, ele acha que o telhado que ele vai colocar por cima vai dar uma segurança para ele, que não dá. O telhado dá uma ventania, quebra uma telha, a água vai entrar e o concreto, gente, por mais resistente que ele seja, né, o Marcelo fala aqui, usar um fator água-cimento de 0,45, ele não vai ser 100% impermeável. Ele tem microfissuras, isso é inerente ao material. Então, você quer ter segurança, você tem que fazer uma impermeabilização. Aí você fala, não, vai custar 10 conto para fazer a impermeabilização da laje. Puta que pariu, não dá, 10 conto, não tenho, não sei o quê. Aí compra uma torneira de 6 mil. E daí, esses 10 conto que ele não gastou, depois ele começa a ter goteira, daí o cara faz um forro de gesso, alguma coisa. É o forro que vai pro pau, os móveis dele planejado lá, que ele gasta, às vezes, Gasta uma 100 fortuna. mil na né? cozinha, 100 né? mil na cozinha, daí estufa tudo. E porque o cara não gastou 10, né? Mas você sabe, Rua, tem uma coisa muito simples, né? Que as pessoas acabam não fazendo, que é o projeto estrutural. É algo tão barato, e com benefício tão grande, que eu não entendo quem ainda não faz. Eu não consigo entender. Segurança de tudo. E otimizar o seu projeto. Você deixa na mão do pedreiro, ele faz a viga da cabeça dele. Primeiro, você não sabe se ela vai suportar os esforços. Você não sabe se tem mais concreto ou menos. E óbvio que tem desperdício. Você vai deformar depois. Mas a viga entorta mesmo, né? Até a gente vê muita viga, principalmente as longas, com pouca altura. Você vê, você fala, a hora você passa na frente da obra, você fala, isso aí vai deformar. Vai deformar. Deixa eu te falar, vocês têm que prever no EPS dilatação ou não? Não. Não tem. Você não precisa criar uma junta de dilatação, nada. Não tem. E ele trabalha Nós bem não encontramos até agora nenhum projeto que... Porque o que acontece? O projeto do ICF, o estrutural, a gente faz com profissionais indicados pelo próprio fornecedor. Tá. Então, são particularidades dele, né? O projeto que a gente está trabalhando não tem dilatação. Entendi. Então, é uma peça só mesmo. Tá. Porque o próprio isopor absorve, né? Esse efeito, eu acho. Então, mas o concreto dentro não, né? É que o EPS ele não deixa passar O calor, né? esse calor, né? Então, Você não tem ele vai muita diminuir troca, esse né? coeficiente aí. A inércia térmica é muito baixa, né? É, Então, porque se a gente for pensar, que nem a gente estava conversando aqui hoje, né? A gente estava com 40 graus, hoje está 17, né? Loucura. E até essa diferença de temperatura chegar no concreto... Já passou o dia, já mudou a temperatura. Já teve um tempo aí. Falando um pouco de construção tradicional, né, no concreto, vocês fazem bastante aí. Faz. Né? Sim, sim. É o mais comum, né? É o mais comum. E quais que para vocês são as maiores dificuldades, né, nesse tipo de construção? Qual foi o maior problema que vocês já tiveram? Quem já fez subsolo sabe o que é problema. Eu acho que o maior desafio que eu já enfrentei foi fazer subsolo. Fiz uma obra com 3 subsolos e foi um dos maiores perrengues que eu já fiz, que eu já passei na minha vida. Infiltração de água... Problema de ter que fazer tirante provisório, vizinhos, tinha uma vizinha na concessionária de carro importado do lado. Então você enfrenta toda a questão já da obra e você tem que lidar com terceiros. Teve uma outra obra que eu fiz com subsolo também, muita chuva, risco de vizinho desabar, alguns problemas assim, daqueles que começava a chover, eu acordava de noite e pensava na obra. Rezava. Minha mulher falava assim, o que está acontecendo? Tá chovendo. Então... Não, e o negócio de vizinho é complicado também, né, cara? Porque assim, às vezes eu passo, assim, eu vejo um muro trincado e tal, e tá um lote do lado, né? Fala, vai cair. Quem que você vai culpar agora, né? Não, porque, falando trinquinha de dilatação de muro, o cara às vezes faz um muro,
né, pra galera entender, o Marcelo falou de junta de dilatação. Às vezes o cara faz um muro de 30 metros e o cara não faz uma junta de dilatação desse muro. Esse muro, ele vai trabalhar. Então, se você não fizer as juntas de dilatação, normalmente a cada 15 metros, aí, 15, 20 metros, né? se você não fizer, vai dar trinca no seu muro, companheiro. Normalmente é uma trinca longitudinal ali, né? Vai dar uma trinca no muro. Então, e assim, quando você começa a construir do lado de um cara, eu tive esse problema numa obra nossa lá. Qualquer coisa que aconteça na casa do cara é culpa sua. Sim. Entendeu? Qualquer coisa. O cara reclamou de várias coisas. Reclamou que deu recalque na piscina dele, que tava, tipo, a 10 metros de distância da obra. O cara falou, não, minha piscina afundou por causa da sua... Como, cara, que sua piscina afundou por causa da obra? Não tem sentido. Então... Não teve esse alívio de tensão todo ali para sua piscina movimentar? Não tem o bulbo de tensão. Não ia chegar a 10, 15 metros de Eu acho que distância. essa questão de vizinhança também passa pelo problema que você estava falando da falta de projeto estrutural, principalmente construções antigas. Você vai ver a broca do cara, tem 1,5 metro. Nós tivemos uma obra que está finalizando agora. Finalizou no meio do ano, né, Jefferson? Nós tivemos que mudar o projeto por causa do vizinho. Pudemos mudar o projeto estrutural e o arquitetônico por causa do vizinho. Então. O vizinho estava num nível... Os fundos, né, da nossa obra, o vizinho tinha uns 5 metros de altura e ele tinha uma estaca de 1,5 metro. Aí. Coisa de Bateu pedreiro. até Não menosprezando, pelo amor de Deus. Mas é uma construção antiga, de tijolinho. Você vê que não tem quase vigamento. Era o padrão antes. Né? A broca era ali para cumprir a sua função, acho que mais estética do Cara, que o padrão antes estrutural. não, cara. Você acha isso hoje em dia. Você Acha? acha isso hoje em dia, porque a pessoa ela quer economizar o máximo possível, quer baratear projetos. O cara fala, eu faço por tanto. Foi o que você falou, a pessoa quer economizar no concreto, né? Não é no concreto que você economiza. O nobre não sabe, né? Contrata um. E alguém pra- o cara economiza onde ele não, nem sabe, onde ele não pode, né? Mas eu acho que o dono da obra, ele tem que ter essa responsabilidade. Eu acho que, cara, você vai comprar um carro hoje. O que você vai fazer? Você vai pesquisar, né? Quais são as especificações desse carro, o que ele vai te entregar e tal, não sei o quê. Hoje um carro popular tá custando 70 pau, né? Então o cara vai pesquisar. O cara vai construir uma casa, ele não pesquisa sobre tijolo, sobre concreto, sobre fundação, sobre nada. Então, eu acho que cabe sim ao cara que está colocando dinheiro ali, que vai colocar a família dele ali, pesquisar um pouco, cara. Falar, não, vou fazer uma obra, o que eu preciso? Eu preciso, por exemplo, fazer uma sondagem do solo. Isso já poucas pessoas fazem. Nós fazemos também todas as obras. Né? Eu Não preciso faz saber sentido onde que eu fazer o estou projeto e construindo, não né? fazer, né? Você não vai no dentista, tá com dor de dente, o dentista, a primeira coisa que ele pede é uma radiografia. É isso que a gente fala. Uma olhadinha no canal. Você precisa saber como é que tá seu terreno. Uma dica para vocês. O que vocês precisam para construir? Primeiro, faz uma sondagem do solo, pode fazer um SPT comum, não é caro. Tá? Não R$2.000 uma coisa hoje absurda, faz. 2 conto. E é importantíssimo que você vai poder economizar lá na frente. Ou gastar, depende do seu solo. Né? Depende da... Se eu fosse você, eu até fazia antes de comprar o terreno. Porque dependendo do solo, nem Mas você sabe que isso é uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes. Pede um levantamento topográfico e uma sondagem. Porque às vezes você inviabiliza seu empreendimento por conta da sondagem de solo. Às vezes tem um solo ali ruim, um floramento de água que ninguém sabe, nem o próprio proprietário que está vendendo sabe. E uma sondagem hoje com R$2.000 aí, na média, você consegue descobrir todas essas coisas. Topografia. Pô, você compra um terrenão assim, inclinado. Cara, você vai ter que fazer um muro de arrimo. E o cara ainda fala, não é muita queda, não. Não. Aí, pouca queda. você vai fazer um murinho de arrimo de 1,5 metro? A gente trabalha com prefeituras. Hora de 5 metros, 6 Vai metros. gastar 100 mil só no muro. Cara, só no muro. A gente trabalha, por exemplo, em Piracicaba, a prefeitura, para você aprovar o projeto na prefeitura, ela exige o levantamento topográfico. Isso é uma coisa que me Podia ser surpreendeu. implantado em todos. Podia ser É uma coisa implantado em tão todos. simples, né? Eu acho que um bom profissional tem que orientar o cliente. Não, mas eu acho que nisso aí. assim, a É que tem muita gente que não faz. maior responsabilidade, Rafael, é das prefeituras e dos nossos comissões, aí CREA e tal, que fiscalizam, né? Porque a prefeitura, tem prefeitura que aprova um projeto só com uma planta de localização, cara. Então, assim, se a prefeitura começasse, a gente até falou em outros episódios já, se a prefeitura começasse exigindo que o cara tivesse esses projetos, por exemplo, você quer aprovar seu projeto, que você tem que ter um ensaio de solo,
você tem que ter um topográfico, você tem que ter um projeto estrutural, um arquitetônico. Se você não É o mínimo. tiver esses projetos, a prefeitura não aprova. Já ia travar os caras, Sim. entendeu? E fiscalização, né? A fiscalização disso Fiscalização. também. A Mas já ia prefeitura quer travar. recolher taxa, irmão. Entendeu? É negócio. Não, Se porque- você presta um taxa. serviço bom, você pode até cobrar melhor. É, com certeza. Porque você Uma taxa pra cá. Porque a gente vê hoje 80% da construção no Brasil é sem profissional, né? É autoconstrução. A gente não assina nenhum projeto que não é nosso. Não faz Então, obra dessa imagina forma. se, Mas se as muita gente- prefeituras Engenheiro não começarem Pois é. a fiscalizar. A exigir. É exigir. só uma assinatura. É. Não, o cara assina e nem vai na obra, nem sabe o que é. E é o nome dele que tá ali, né? Teve uma obra que a gente passou um perrengue, saiu o cliente não queria colocar o aço na armadura, né, da laje, era uma academia. Aí ele, não, Isso com projeto. Ele queria com um mudar o projeto estrutural. Eu queria Não, é que a executar o gente, projeto. aí eu falei, mas tem que pôr, gente, né, uma carga dinâmica, é complicado. Eu não sei nem que aparelho vocês vão colocar aí, mas é complicado da gente abrir mão de qualquer coisa. A gente sabe que ocasionalmente pode acontecer de ficar alguma coisa fora, mas coisa pequena, mas não pode acontecer. É, só se for uma falha. É. Agora, você conscientemente fazer isso aí teve uma discussão na obra, né, Jeffer? Eu falei para ele, não tem problema. Eu saio daqui, passo na prefeitura, já dou baixa na MRT, E daí você faz o que você quiser. eu já dou baixa no CREA e o senhor vai embargar a sua obra e o senhor procura outro profissional aí para continuar. Ô, louco, não é assim. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, o senhor coloca, amanhã eu volto aqui e a gente conversa. Aí ele colocou, Aí né? colocou. Ia sair mais caro o molho que o peixe. Não compensa, né? Não compensa. Não, quer Então, dizer, o você cara já quer falar como contratou. que você vai fazer seu trabalho e ainda que você assine ainda, né? É. embaixo, É que o né? problema é que no Brasil, o que eu vejo, né? As pessoas não contratavam engenheiro, não contratavam arquiteto. Isso vem é aquela coisa cultural, né? Ah, eu sei que eu vou fazer, o pedreiro sabe fazer. E não é isso. A gente não está lá para levar o dinheiro de ninguém. A gente está lá para trabalhar, principalmente segurança, ter a obra mais próxima possível do projeto, né? Porque 100% a gente sabe que nunca acontece, né? Mas tem que estar 99,9% igual ao projeto. E tem que estar otimizado, né? A gente não está lá para gastar mais concreto, para gastar mais ferro, para gastar mais aço, armadura. Não, a gente está lá para fazer o melhor serviço para o cliente, né? E o mais barato, né? O melhor Exatamente. tecnicamente e o mais Isso é engenharia. Porque senão vira uma obra utópica, né? Quanto mais você vai fazendo, mais vai ficando Sabe o caro. que acontece? Antigamente você tinha uns profissionais, que a gente estava falando no episódio passado, assim, aqueles construtores antigos, que eles conheciam, eles não sabiam calcular, mas eles faziam as coisas sérias. É que nem curar concreto, a gente fala em todo episódio. Se você falar com o pessoal hoje que trabalha em obra, eles acham que concreto não precisa curar mais, já vem curado. Concreta a 40 graus, É, meio-dia, e cura. não molha nem Cura, no aí dia, vai né? brincar. Nem no E dia. antigamente esse pessoal já sabia, e hoje você perdeu esse conhecimento, né? Sim. Então essas pessoas hoje não têm tanto conhecimento como tinham. Então esse é um problema, né? Então, antigamente se construía e muitas vezes fazia obra boa pelo conhecimento que vinha de geração em geração. É o conhecimento Se perdeu empírico isso, ali, empírico, né? Do dia a dia, né? Gastava mais, com certeza gastava mais muitas vezes, mas funcionava. Hoje já não tem mais isso, né? Não, as Então, pessoas querem isso fazer cada vez menos, Cada né? vez menos E corre muito risco, corre né? muito risco. Mas você sabe que você falou dessa parte da cura, a gente já teve problemas em projeto por conta que o pedreiro não esperou fazer a cura da viga, né? Pô, você espera 7 dias aí, faz a modificação dela normal e já aí você pode construir, subir E a tem o parede, problema da desforma, né? desforma. Desforma de viga é algo simples e ao mesmo tempo tem que ter uma preocupação, né? Tem muita gente que não sabe como fazer da forma correta e acaba deformando. E não tem o Ah, que e às fazer. vezes, tempo, às vezes o Do cara tempo. compra um concreto, sei lá, 20 MPa e quer desformar com um dia, cara. Entendeu? Não tem como. Não vai, você vai ter É uma problema. coisa- Aí o cara bate no concreto e fala, ó, o concreto tá fraco, tá mole. com um dia, cara. O concreto é 20. Se ele pegar vai uma chegar em colher- 20 com 28 dias. Então, claro que com um dia esse concreto vai estar fraco, vai estar frágil, porque ele vai ganhar resistência com o tempo. Com certeza. Ah, o cara comprou um concreto 40 MPa, com um dia ele já tá, É já uma, tá mais falta, firme. é uma falta de conhecimento, É. né? E a gente faz, eu quero desformar com um dia. Beleza, a gente faz o concreto que atinge a resistência em um dia. Aí o cara não simples. quer pagar, né? Aí não quer pagar. Aí é caro. Tudo tem o valor e Vocês o, já o tiveram prós algum e problema com contras. concreto engraçado? Alguma perrengue que vocês passaram com concreto? Conta pra gente aí. Já deu bicheira nos pés de pilar, né? Isso é comum. Comum, assim, já aconteceu muito antigamente. Hoje, graças a Deus, a gente consegue trabalhar com profissionais melhores e evitar
tipo de problema, mas é um pesadelo, né? Mas a gente já chegou em obra que o cara ia concretar, por exemplo, meio-dia, a gente chega lá 10 horas, você vai ver o escoramento do cara, você chora, né? Não, o pilar... Você fala pro cara, viu, isso aí não... Se você jogar Subir na água laje, aí, vai vai cair isso aí, você vai querer... Onde isso aí vai segurar concreto? Olha o volume dessa sapata, cara. Não, vai ter que pôr mais. Claro que tem que pôr mais, eu falei, pô... Na verdade, problema com concreto a gente não tem, né? A gente tem problemas com os profissionais antes do concreto chegar, né? Porque o concreto é ultra tecnológico, né? É algo que é difícil dar problema. Então, são raras, né? Vocês que têm concreto, vocês sabem. É raríssimo o concreto dar um problema. É execução, né? É execução. A grande Mesmo maioria quando é o concreto execução. é ruim, ele aguenta pancada. Ele aguenta, né? Tem a Nossa porque- Senhora do Concreto que tá ali. Ah, O nossos fator índices de- de o índice fator de segurança é alto, né? Então, eu costumo falar, o concreto é muito seguro. É muito, mesmo o concreto ruim. Que a gente vê muito são, assim, realmente, é o grande intuito aqui nosso, né, cara? É informar. Porque o que a gente vê é a ignorância mesmo, é a pessoa não entender do que ela está falando. Então ela pega um concreto, sai uma fissura no concreto, o cara acha que o concreto tá ruim. Entendeu? Ele acha, não, putz, fissurou minha laje. Esse concreto não presta, não vai segurar, não vai ter resistência. Não, mas tinha que Não, curar. vai Cair ter a laje. resistência, vai cair minha laje porque tem uma fissura. Mas esse é o grande problema. As pessoas esquecem que a casa trabalha, né? Ela tem dilatação, tem movimentação, né? Às vezes a pessoa fala, trincou minha parede. Você vai ver e fala, não, é natural. É uma parede muito grande, bate o sol a tarde inteira, absorve muito calor, ela vai trincar, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que prever e fazer ela trincar onde ela pode trincar, né? A realidade é que estragam o concreto na obra. A Sim, maioria das vezes. sim, bota água onde não é pra... O pra- cara chega lá, ele quer o concreto molinho, daí ele soca a água e depois o concreto abre fissura e fala que o concreto não presta. Não presta. Só que ele não conta que ele colocou 50 litros a mais de água, 100 litros a mais Aí de ele água fica por metro. bravo com o motorista do caminhão que faz ele assinar a nota. É, isso aí. O culpado é o Não, o motorista cara não do quer caminhão. assinar, ele não quer que coloque água, mas ele não quer assinar. Nossa, gente, é complicado. É um perrengue, É né? um perrengue, é um perrengue. Não, e tudo vem nessa cultura de querer baratear uma coisa que você não tem que... não é uma coisa cara. Né? Você tem que baratear o que é caro. Eu penso assim. Então, você quer ter uma obra mais econômica, você vai lá no sistema construtivo, que você vai utilizar, lá no projeto, lá atrás, né? Procurar um terreno, que você não vai ter que fazer uma rima Exatamente. de 6 metros de altura, pra você construir um solo que seja bom, que você vai fazer uma fundação, sei lá, um radier, já vai dar conta, você não vai precisar fazer... Uma estaca rasa, né? Estaca rasa, mas você não vai precisar de uma estaca hélice, de nada, Sim. né? Que é mais caro. Então, a economia está muito mais no planejamento da obra em si, né? E no acabamento da obra, né? Do que na estrutura. Então, o cara... Porque a gente fala hoje, a estrutura da casa não tem muito diferença de valor, né? É estrutura. Agora, acabamento Você vai, é de R$5 a aí R$1 que é milhão. Se É um você for negócio, fazer uma casa de 50 metros com concreto armado e uma casa de 500, o custo da estrutura é o mesmo. Mesma coisa. Né? Então, as pessoas se apegam a coisas que não fazem sentido, né? Mas voltando um pouquinho nessa questão do planejamento, é o que a gente fala para todo cliente. O planejamento da obra começa no projeto. E eles acham que o projeto é só um desenho. É. Então, o problema é realmente enraizado na cultura, né? Que é só um desenho, que aquilo depois a gente se vira na obra. Ao passo que se você planejar tudo direitinho, fizer um belo orçamento, contratar Projeto otimizado. profissionais legais, você vai ter uma obra sem problemas. Sem problemas que eu digo assim, sem problemas graves, né? Porque obra sem problema não existe. Sem problema. A gente brinca. A pessoa que promete uma obra perfeita pode correr que tem coisa errada. A gente promete muito empenho, muito trabalho, né? Tá acompanhando a obra ali no dia a dia. Eu brinco resolver muito o com os clientes. problema na hora, né? pra Eu não falo assim, onerar. eu vou te ligar quando o problema foi financeiro. Técnico a gente domina, resolve. Você vai ficar sabendo depois. Aconteceu isso, foi essa a solução tomada, tal, e está resolvido, né? E a gente também, o que acontece muito também tem muitos profissionais que abrem mão do seu dever técnico, né, para o cliente. De acompanhar a obra. De acompanhar e de o cliente querer fazer alguma coisa que você sabe que vai dar errado. Quer se esconder, né? Então, isso, graças a Deus, depois de um bom tempo trabalhando em obra, a gente se dá o direito de não fazer mais, né? A gente vai aprendendo e vê que não tem negociação nisso aí. Não, Porque e no final da conta, a gente que paga, né? Com É um certeza. problema que a gente, no concreto, sofre também.
Porque acaba que, putz, tem um profissional... Hoje, sei lá, 1 metro quadrado aí, R$ 1.200, R$ 1.300 de mão de obra aí, né? Pra você fechar com uma construtora. Aí tem o cara que chega, o cara fala, não, faço 600 para você. Nós vimos uma obra esses dias de Entendeu? um barracão. Aí, O cara tava com um preço de 315, né? 215. Falei, não, pode fazer. Pode fechar com o cara. Fecha com o cara. Mas aí, né, irmão? Então, assim, a pessoa... Vou mandar o nome dele lá pro Vaticano, concreto é a né? Pra mesma fazer, coisa. vai ser canonizar, vira concreto santo. hoje vai, em média, 450, 460 reais o metro cúbico. Então o cara chega e fala, não, eu faço a 340 para você. Então, assim, o papel do consumidor, todos nós somos, né? Quem não concretou ainda vai concretar, né? Quem não construiu, se Deus quiser, ainda vai construir a sua casa. Então, o papel da gente como consumidor é fazer uma pesquisa, entender a média de preço de mercado. Sim. Você não pode pagar um absurdo, né? Se a média é 1.200, você não vai pagar 2.500. Mas também, se o cara tá te oferecendo a 600, 300, cara, alguma coisa está errada também. Então, Muito desconfiar, né? Desconfiar dos valores é igual você pensar em experimento científico, né? Você tem um experimento lá, os valores que estão mais ou menos parecidos, você traça uma curva, né? Que estão dentro do esperado. Tem um valor que cai aqui, tem um Que ele que já cai tá lá. fora. Você já corta, cara. É discrepância. É né? discrepância. É que nem então, quando você vai fechar um orçamento muito grande, né? Você não faz 3, você faz 5. O mais alto e o mais baixo a gente acaba descartando. A não ser que seja uma empresa que você já sabe que tem um trabalho diferenciado. Mas na maioria das vezes você descarta o mais baixo, o mais alto e briga ali no meio para ver quem que consegue oferecer o melhor serviço. Não, né? e detalhe, às vezes o cara compra o mais barato, no caso do concreto, ele não faz controle tecnológico algum. Então, ele paga barato num concreto FCK 40, por exemplo, só que ele não tira um corpo de prova. Não tem Então, garantia qual que é nenhuma. a garantia que colocaram um concreto 40 para ele lá? Ele não faz controle de slump, ele não faz controle algum. Então, cara, a probabilidade de ele estar levando o gato por lebre ali é... E no muito concreto grande. aparece bem no preço, né? Essa questão. Não tem como. Não né? tem como, não tem porque a mágica, matéria-prima né? é a mesma. Cara, não tem mágica. Não tem mágica. Ninguém faz tem cimento mais coisa, barato, cimento tem é tabelado. tem cimento é mágica. tabelado. Entendeu? Tem material que você até fala, pô, pode até ser que o cara tá desovando o material da loja dele ali e fez um preço que ninguém faz. Precisa repor estoque novo e dá pra fazer mais concreto. É outra coisa cultural tem. que as construtoras não levam muito em consideração aqui no Brasil, é a contratação de um laboratório terceirizado. Entendeu? A concreteira fala, não, eu tenho um laboratório. Fala, cara, mas o laboratório da concreteira é para o controle dela. Sim. Entendeu? E provavelmente se der merda, ela não vai te contar. Ela não vai te falar, entendeu? Não, deu abaixo aqui, temos que... Vamos remover e fazer de romper novo. a peça. Não vai, velho. Entendeu? Eu tenho concreteiras, porque eu sou honesto, então eu falo mesmo. Eu não tenho. Então, contrato, é barato. É barato. Um laboratório de concreto, se for colocar num custo de uma obra de 2 milhões, de Sim. 3 milhões, o que é o laboratório de Vai concreto? gastar 2, 3 mil nada. laboratórios. Fala sério, né, Marcelo? Então, pô, lá você vai ter lá um controle de rompimento axial dos seus corpos de prova, controle de slump, tudo terceirizado. Então, é uma opinião, né, de fora, né? Voltando naquela receitinha de bolo que eu tinha começado a falar, eu acho que você quer construir, primeiro, pensa no qual o modelo construtivo que você vai usar. Sim. Essa é a primeira coisa. Né? Ensaia lá o solo no seu terreno, de preferência antes de comprar, vê a topografia dele. Ah, mas eu quero... Tudo bem. Até a você pessoa quer- que vai vender o terreno ele já podia fazer isso, né? fazer, né? Exigir do cara, falar, não, ó, eu vou Já tem. comprar, mas eu quero que Não, você me dê botou o terreno sabe? para vender, faz o levantamento, coloca o custo em cima, tá aqui, o serviço tá entregue. Pô, depois disso, contrata um engenheiro calculista, um arquiteto e um engenheiro calculista. O arquiteto vai te dar a planta lá, tal, bonitinha, arquitetônica, e o calculista vai te falar Vai te dar toda a segurança pra você o fazer que sua que você obra. vai precisar. Pega, faz um orçamento antes. Preferência, contrata uma empresa terceira para te fazer isso. Ó, tô aqui com o meu projeto aqui, eu quero que você me passe um orçamento aqui da minha obra. O que eu vou gastar de material? Porque mão de obra você vai pagar para a construtora. Mas o material é onde está o BO. É a caixinha de surpresa sempre. Porque você não pode ficar exigindo do cara, você combinou, sei lá, R$ 1.200 um metro quadrado, de repente você fala, não, ó, eu vou ter... Você no não vai pre- criar metros quadrados na obra para... Agora o material é complicado. O preço fechado ele tem isso, né? Ao mesmo tempo que ele
pode te gerar um lucro bacana e pode ser uma armadilha, né? Dependendo do Pode. cliente. Você vai fazer um aditivo pro cliente, ele não vai querer Ele pagar não nem vai a querer, pau. nós já Mas- fechamos. Já. Mas é uma coisa. coisa- Mas- Vou procurar meus direitos. Mas é uma Aí coisa. você se planeja financeiramente. Mas é uma coisa que a gente faz nas nossas obras. A gente faz um cronograma físico-financeiro, né? Você sabe quando você vai gastar, quanto você vai gastar e aonde está a etapa da sua obra. O cara sabe, né? Esse mês eu vou gastar mais ou menos isso. Lógico, não é Mas certeiro. Isso é exceção, né? Porque a maior parte das construtoras não fazem isso. De casa, assim. É e tal. porque... A maior parte não faz isso. Porque Não, eu não posso dizer pelos outros profissionais, né? Mas tem muita gente que não está preocupado com o cliente. Essa aqui é a verdade. Porque se ele tivesse... Que é o dinheiro. Porque se ele tivesse, ele já tinha indicado para o cara fazer uma sondagem, o cara fazer um levantamento, fazer um projeto estrutural. Eu acho que isso é função básica do profissional. Mas a gente sabe que isso emperra alguns negócios também. Porque tem cliente que não quer. Ou não sabe, ou meu amigo que já não fez. precisa, Meu amigo fez um baita Monte. casão lá Deu e nunca certo, fez. né? Deu Nossa, certo. o que mais a gente escuta é isso. Eu quero só o projeto. A obra eu vou tocar sozinho. Não, tudo bem, faz o projeto, mas a gente não assina na prefeitura. Precisa achar alguém que assina, né? Para ficar responsável. Projeto é uma coisa, execução é outra. Outra coisa, Rafael, que o pessoal faz pouco, projeto de instalações. Então, instalação elétrica, instalação hidráulica, não é caro, entendeu? E, putz, isso é muito caro, acaba economizando bastante se ele fizer um projeto. Economiza porque não tem retrabalho na obra, né? Ele Ele trabalha, não ele precisa usa os cortar, diâmetros ele não precisa- certos. ele dos já faz a fios, dos passagem na canos. viga, no pilar, A gente já na faz laje. isso também, né? Então o que acontece? Gera menos trabalho pra gente na obra. O profissional Já tá vai lá pronto, com. tá determinado. É só se ele tiver alguma dúvida muito grande, assim, mas o basicão tá tudo lá. Ele sabe onde vai ser o circuito paralelo, onde é simples, onde vai o vaso, tem as distâncias, tá tudo mastigado. Duto de ar-condicionado, onde vai subir Dreno. infraestrutura, dreno, tudo, tá tudo. É uma facilidade muito grande, né, pro fornecedor. Muito fácil. Então, E as pessoas não conseguem ver isso, né? Economia na obra, né? É. Porque você não descarta nenhum material, você sabe onde vai passar, onde tá tudo. Mas Isso- não conta, mas é que eles não entendem que o desperdício é gigante, né? A gente tem, sei lá, 20, 30%. e sai do bolso, sai né? do bolso dele, né? Eu acho que Ele não consegue resumindo, enxergar isso, Marcelo, mais um problema cultural, né, de todos nós brasileiros, no geral, é querer tirar vantagem sempre. Então eu vou arrancar o couro do cara o máximo que eu puder. E a pessoa não tá nem aí se você não vai ter lucro com isso, se você não tá, né, tirando o seu ali, ele quer pagar o mais barato por um serviço de qualidade. E não é assim que funciona. Você pode ver qualquer país fora aí, entendeu? É muito difícil o cara ficar implorando por desconto, né, Marcelo? Marcelo preço tá no justo, né? Marcelo Não mora tem- no não Canadá, existe tá indo para os desconto Estados pra Unidos. nada. Não existe Não desconto. tem. Ó, o preço é preço, esse, ó. acabou. Ah, e quanto você faz? Não tem. Cara, divide em quantas Não, vezes? não- Mas não vocês- divido. Mas o Entendeu? serviço no Brasil não tem muito valor, né? Exato. Então, assim, você vê em grandes empresas de grandes obras, que os caras eles tiram seu couro o máximo que eles puderem. Até a hora que você falar, puta, mais que isso não dá pra eu ir. Eu já E trabalhei você em já tá construtora, no eu já vi cada mínimo do briga. mínimo, entendeu? Eu participei de reuniões com dono de construtora, onde o cara fala assim: eu não vou mais pagar nenhum material que o preço final não for 0,0 ou 0,5 centavos. Preço quebrado é arredondado para baixo. Para falar em reunião, Não, com o comprador, com Então, é. assim, eu não assino mais nenhum pedido de compra se não for assim. Cara, é loucura, né? É Imagina o doideira, cara com 10 não tem. obras, Minha Casa Minha Vida, na época a gente trabalhava, Gigante de volume, material. obras de 20 milhões cada uma, e o cara querendo economizar assim, quanto dinheiro você não tira, né? Galera, queria agradecer aqui a presença de vocês. Já? Caramba, Aqui é o túnel do tempo. Aqui, não deu tempo nem de conversar. Agora que tá dando. Uma hora passa muito rápido, mas quem assistiu aí deu para perceber a qualidade aqui desses dois profissionais, né? Então, Estúdio 2 Pro, lá em Tietê, região, Isso aí. quer construir, tá pensando em construir, fazer orçamento, contem aqui com o Rafael. Eu acho que mais que a qualidade, a responsabilidade deles é a preocupação com a segurança do cliente. Que isso daí é uma coisa que hoje é louvável, entendeu? Né? Querer entregar valor, né? Não só o serviço. A marca do Podcreto é essa, é trazer pessoas aqui que têm a mesma mentalidade da gente, né? Que pensam fora da caixa, que são honestas, que têm responsabilidade com o cliente. Então, vocês, né, com certeza agregaram muito aqui no nosso Podcreto.
Agradeço demais a presença de vocês. E ficou top o episódio. Muito obrigado mesmo. Marcelão, falar alguma coisa para eles Valeu, aí? obrigado. Primeiro, um prazer conhecer vocês. Sabia que vocês conhecem o povo da minha família lá de Tietê, os Pardus. Conhecemos. Ô, Marcelo, você Todo tem mundo é família em parente, todo Marcelo lugar, conhece cara. todo Aqui, mundo, ó. cara. acho Eu nunca vi, família. velho. Marcelo, região Tapetininga aqui, dominado. Candidato, Marcelo. Mas obrigado, viu? Obrigado aí, prazer conhecê-los e estamos às ordens aqui. Vamos ver se a gente marca próximo para trazer as histórias lá das Pô. suas concretagens lá com o EPS. Legal, logo a gente volta com essas histórias. Queria agradecer o Juan, o Diego. A gente tentou marcar algumas vezes, foi um pouco difícil, né? Mas estamos aqui. Agradecer de coração, poder mostrar um pouquinho aí do nosso trabalho, do valor do trabalho, né? E é isso. Muito legal, fiquei muito satisfeito aí com esse episódio. Ficou fantástico e muito interessante também esse processo construtivo aí, né? Do ICF. ECF. Então é isso aí, galera. Podcreto é isso, informação de qualidade aí, inovação de sistemas construtivos mais modernos, né? Então obrigado pela presença de vocês e vamos marcar outro. Compatibilização de agenda é complicado mesmo, mas uma hora sempre dá certo. Você que curtiu aí, ó, curta, compartilha, ativa o sininho para você assistir os próximos episódios. Quer patrocinar também o Podcreto? Igual nossas empresas parceiras aí, entre em contato pelo e-mail que tá aí na descrição do episódio aí. Beleza? Tamo junto, galera. Tchau. Podcreto! Tchau, tchau. É isso aí. Valeu. Valeu, pessoal.